pessoal do Band Esportes, começando mais um Super Poker. Confira os destaques de hoje. Felipe Mojave tem quadro Mão da Semana. 10ª etapa do Circuito Paulista. Confira. Piores da semana e o Vitão. Nossa equipe preparou vídeos muito interessantes do CT Super Poker para iniciantes. Tem entrevista com Gabriel Otranto. Boa noite, pessoal que acompanha Super Poker, quinta-feira, 11 da noite. Que beleza, hein? E eu começo agradecendo ao Boteco Ferraz mais uma vez por nos ceder o espaço de gravação. O Boteco é sensacional para você que de repente quer curtir algo diferente à noite com os amigos. Happy Hour. E tá de passagem aqui pelo Itaim? Venham almoçar no Boteco Ferraz, a comida é fantástica. Bom, eu já começo falando de Mão da Semana com ele que entende tudo. Felipe Mojave, é teu. E aí, meus amigos do Band Esportes, aqui do Super Poker, beijo pra você, Drica, beijo para todos os nossos amigos, o Juju e o Vitão também, e a galera aí de casa, Felipe Mojave aqui, mais uma mão da semana pra vocês. Bom, dessa vez eu vou trazer uma mão diferente, um pouquinho diferente das mãos que a gente vem vendo, que é o seguinte: é a mão que, em geral, não tem valor naquela situação de river, porém, o river não muda. Como é que isso funciona? Vamos supor que você deu um call no seu oponente depois de um flop check-check, certo? Você tem as e rei, tá? Flop 5, 5 e 6, check, tá? Aí o turn foi um 7, 5, 5, 6 e 7. Seu oponente apostou e você pagou, certo? O que aconteceu? O river foi um 2, tá? O que acontece? Esse board não mudou, não bateu o flush, dificilmente seu oponente tem uma sequência aí nesse board e ele decide colocar mais uma aposta no river. Enfim, parece difícil, né, dar esse call com o ace high, que é o as e rei nesse caso. Mas se você deu o call do turn, acreditando que a sua mão era melhor e o 2 no river, porventura, não mudou nada, ou seja, se o oponente tivesse um par de 2, ele já estava ganhando, correto? Sim, você tem que seguir com a sua leitura e usar esse racional para dar o call com esse high. Eu estou fazendo esse Mão da Semana especial aqui de Ace High, porque eu recebi realmente bastante questões aí no meu Twitter, inclusive, de uma mão que eu joguei falando que eu paguei de Ace High um oponente num torneio recente, e os caras, Mojave, você é louco, como é que você paga sem par, rapaz? E é exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Às vezes o raciocínio fica tão simples para você dar o call com esse high, justamente naquelas mãos onde o sentido da jogada não muda. Então, se eu dei o call do turn, obviamente eu vou dar o call do river, já que o racional é exatamente o mesmo. Espero que vocês tenham acompanhado esse raciocínio e possam aplicar para dar o call, muitas vezes, num oponente blefando com uma mão relativamente fraca. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Um abraço do Mojave e até semana que vem aqui no Super Poker. E nessa semana aconteceu a 10ª etapa do Campeonato Paulista de Pôquer, com certeza você já sabe. E uma curiosidade, viu? O Heads Up foi disputado por 2 jogadores do N2 Team. E quem ficou com a melhor foi Ramiro Maduro, do Guarujá, São Paulo. Roda aí. Estou aqui com o Cido, que é o chip leader aqui da mesa final. E aí, como que foi esses primeiros dias de CPH e como que vai ser a estratégia aí para a mesa final agora? Foi meio suado, uns oponentes muito agressivos. A gente foi administrando o stack aí e conseguimos chegar na mesa final aí. Agora montar uma estratégia aí de segurar um pouco no começo, né, que nós estamos bem de ficha. Dependendo das cartas que vinham aí, para as cabeças, procurar buscar o primeiro lugar. Eu queria mandar um abraço lá pro Edu Souza, o Alan Laranjeira lá da Daimon, que sempre está patrocinando aí meus bainhos. E mais uma vez nós estamos aí nas cabeças aí. Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo lá da Daimon e todo mundo de Indaiatuba. Um abração. Feliz demais, eu vim muito focado para esse. Se pegar o último, eu estava com 700 mil fichas no bairro de 3 mil. E
eu bolei a mesa final, que eu fiz umas jogadas meio malucas, pra variar. E esse eu vim muito focado e espero ganhar ele muito. Robson Romano, explica pra gente a iniciativa aí do Instituto Mentes Brilhantes. O Instituto tem por objetivo ajudar as crianças carentes. Por não termos uma sede fixa, a gente trabalha com indicações no Facebook do Acari, do Instituto, do Twitter. Funciona, eu visito as instituições, vejo dentre as que eu visitei a que está mais carente, escolho uma, vejo qual a necessidade dessa instituição e dou o que eles mais precisam, fralda, leite, berço, carrinho de bebê. E agora o Acari, junto comigo, a gente elaborou esse projeto de 1%, que aqui no H2 a gente já está na terceira etapa do CPH, os jogadores dão 1% do prêmio final. foi chegar nesse heads up e eu quero saber se é verdade que vocês dormiram juntos. Já é mentira, aí já é falinha dos caras. Não, foi demais, a gente sempre brinca, vamos fazer uma HU a gente vem pro torneio já falando, vamos fazer a mesa final, todo mundo time, vai ser legal, vamos fazer o HU. Dessa vez aconteceu, ontem a gente foi embora conversando isso a noite inteira, que o HU, vamos fazer o HU, vamos fazer, deu certo. Dá só um tempinho que na volta tem aquele quadro predileto, né, de todos, piores da semana. De volta com o Super Poker e agora o Vitão traz as bad beats do pessoal do poker, piores da semana, é muito bom. Muito bem, senhoras e senhores, chegou a alegria, chegou o Piorão 42 na tela. Olha só, o
passa-tucas. É, ele vai passar tudo. Olha só a situação. Ele vala, rei 5, quadrou, garoto, vai! Quanto rei foi batendo nessa mão? Puta aí, velho. Olha só, um rei, 2 reis. Aí o cara falou, chega de rei. Não chegou, né? Foi batendo rei, a monarquia toda, né? Pareceu o mapa mundi no século XIX, né? Só monarquia, só rei. Perdeu. Fez quadra no flop, no heads up e perdeu. Deve ser um infeliz você, né? Deve ser o torcedor do Botafogo, né? Vamos pra próxima. Esse samba quente que é muito legal. Olha só, hein? Uma conjunção cósmica nessa mão vai acontecer. Olha só, mística, coisas místicas, o sobrenatural, o som da noite, as baladas. Olha só, o meu amigo Fábio Groba. Fábio Groba com Ice Rei, dando call no all-in. Já teve bastante gente envolvida também, hein? Tem mais gente envolvida nesse all-in que gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Olha só, todo mundo com Ice Rei. E aí o cara do Ice Pause fala, bate, pause, bate, pause, bate, pause, bate, pause, bate, bate. Não bateu. De jeito e maneira. Né? Já pensou se ele ganha essa mão também, né? Aí o cara fala, ganhou como? Com flush? Não. Ganhei com o decreto do presidente Itamar Franco a mão. Mas enfim, empatou, né? Mas legal, né? Ver 4 Ice Rei, todo mundo achando que vai ganhar, que vai tirar a cueca. E nada disso, né? Nada daquele split maroto acontecendo. Essa mão foi enviada pelo meu amigo Otávio Janier. Um forte abraço pra você, querido. E vamos que vamos, né? Vamos lá. Continuando a história que está sendo contada, porque agora tá ele aqui, hein? Tudo de papaya. Nome do cara. Vamos lá, all-in o TG. Será que tudo de papaya vai encarar? Será se ele vai encarar? So, fold do dealer, fold do small, encarou, é isso aí, garoto. Enquanto mais e dama e 2 damas no flop. Só falta ganhar com flashou. Tudo de papai, ele fala agora, né? Agora ele fala, tá vendo essas fichas? Tudo de papai. Que coisa. Olha, um Big 27,50, hein? Bom, devia conhecer bastante jogador aí, puxou o pódio, graças a Deus, né? Ganhou os 3 pontos, porque é tudo de papai. Muito bem, bem-vindos ao Piores da Semana Live, diretamente do LAPT Panamá, oferecimento de PokerStars.net. Ele que é sócio aqui do Piorão, essa fera aí, meu. Olha aí, André Acari participando. Você vê que o jogador Carlos Hernandes do Panamá, com boné roxo, tá com aquilo roxo. Dá o raise, André Acari fletou. Né? Olha o dealer Carlão Carbingo, o jogador de óculos escuros amarelos, o Angel Guigen, preparando ali uma pedalada. Você vai ver essa mão que interessante que ela vai ser, viu? Olha aí o Angel pagou também. Vamos ver o jogador California Racing, foldou. E aí temos um flop, hein? Abemos flop. O jogador vai lá pro Instagram, super comprometido, concentrado. Olha só, acendeu tudo. Vamos ver como é que o André Acari se comporta. Flop 9, 2 e 4, 2 cartas de espadas, o 9 e o 2. Carlos Hernandes, o homem roxo, apostou, saiu apostando, hein? Apostou ali uma fortuna. Olha lá, o jogador da risada, apostou uma fortuna mesmo, viu? André Acari raise. Tá aí o Angel Guigen na pensativa, ele que chega muito, né? Tudo que LAPT tem chegado. Já tem bracelete, tudo. Mas essa mão meu ele não quis, né? Olha aí, sobrou para Carlos Hernandes, hein? A Acari como penetrar, o olhar do Acari. Tá com a mão na boca. O Dila é igual o Carlão, viu? Eu falo mesmo. Atenção, hein? Carlos Hernandes. Vai pagar, vai foldar, vai pagar, vai foldar, pagou. Pelo sim, pelo não, call, ele deu. Vamos lá, o turn. Sobrou uma ficha amarela ali, hein, Carlão? Turn card um 6, meia dúzia. Pode ter mudado, hein, pode ter mudado.
Vamos ver, olha o que o Carlos Hernandes vai fazer agora. Olha que interessante a jogada dele. Você vai ver. Pensa, olha. Ele que é do Panamá mesmo, fala, tô no meu país, né? Aqui quem manda sou eu, comigo ninguém pode. Quero ver se Team Pro é macho pra pagar. Tudo na tela, Insta-call de André Akari. Olha só que beleza. Olha só. Você tá vendo aí, hein? A Akari mostrou Ais. Tá na frente. O Carlos Hernandes mostra 2 e 3, hein? Que bacana, hein? Que legal. Só falta bater o 3 no River. Eu vou embora daqui pelado. Olha aí. Olha ele, hein? Olha aí, acertou o 3, o Carlos Hernandes. Vocês falam que a cara é abençoado, que a cara é protegido, que a cara é sortudo. Ele toma os tombos dele também, viu? Olha lá, vai embora, resignado, triste. Cumprimento só o Angel Guigen. Não, brincadeira, né? Ele deu tchau pra galera ali e saiu vazado, saiu batido. Os ricos também choram, meu povo. Final do Piarão 42. Forte abraço. Tchau, tchau. Ó, vale lembrar que CT Super Poker é um site para você que quer iniciar o poker, que quer aprender a jogar o poker. A gente sempre mostra vídeos aqui para o pessoal mais avançado, mas também preparamos um material bem especial para você que quer começar do zero. Isso mesmo, regras lá do comecinho. CT Super Poker, acompanha aí. Então você tem 9 pessoas na mesa, cada jogador vai receber 2 cartas. Então é composto de um baralho só, se jogam com 52 cartas, não 2 baralhos, como eu às vezes recebo perguntas aí no Twitter e no meu e-mail. Então o jogo é composto de um baralho só, em onde cada jogador vai receber 2 cartas. Depois que esse jogador receber 2 cartas, vai existir a primeira rodada de aposta. No final de uma mão de Texas Hold'em vão ser abertas 5 cartas comunitárias no centro da mesa. E a sua obrigação principal vai ser combinar essas 2 cartas que você recebeu com aquelas 5 que vão ser abertas no meio da mesa. Em 3 etapas diferentes aquelas 5 vão ser abertas. Você imagina matematicamente isso como vai acontecer. Quantas vezes você vai de fato ter o melhor jogo por uma combinação randômica do baralho em si, ou seja, a dealer tem um bolo de cartas segurando ali, ela vai ter que abrir 3 cartas, depois a 4ª carta, depois a 5ª carta e formar o melhor jogo combinado com as suas 2 cartas. É difícil demais. A matemática disso acontecer é difícil, nós vamos falar dela, mas ela é difícil, a gente tem que se proteger também com ela, selecionando as melhores mãos para serem jogadas e tudo mais. Mas você imagina quantas mãos a gente não pode vencer, quantos potes a gente não pode ganhar de pôquer, a gente simulando que a gente tem a melhor mão, e não de fato a gente tendo a melhor mão. Tem um dado que é muito importante para isso. 76% das mãos de pôquer que são jogadas, elas não acertam o flop. Ou seja, você pegou suas 2 cartas que você recebeu lá, escolhe aí qualquer carta, 7, 8 de espada, 7, 2, par de as, as e rei, qualquer carta que seja. 76% das vezes aquelas cartas não acertam o flop, ou seja, o flop vem e não ajuda a melhorar aquelas 2 cartas. Então, se você tem 7 e 5, por exemplo, o flop não vem 7, 5 e rei. O flop vem rei, dama e 8, dama, valete e 3. Ele não melhora as suas 2 cartas, ou seja, na grande maioria das vezes, 76% é uma matemática muito forte, na grande maioria das vezes as pessoas erram o flop. Em uma mesa de 9 pessoas, a gente tem uma nomenclatura para cada posição. Essas posições elas vão se alterando a cada mão, porque a cada mão o botão anda para a pessoa do lado esquerdo, então o baralho ele corre da esquerda para a direita, certo? Então, eu sou o dealer aqui, eu sou o cara que estou dando cartas para todo mundo, eu não estou jogando. Então a posição à esquerda é a posição de jogo dealer, é a posição oficial de jogo chamada dealer, que tem o botãozinho D ali, um botãozinho branco com D no meio, na frente dele. Depois é o small blind, depois é o big blind. A partir da esquerda do big blind, onde começa o jogo, foram criadas nomenclaturas para cada uma dessas posições. A partir daí eles conseguiram dividir as mãos que são jogáveis em grupos. Isso foi muito importante para a evolução do poker há 5, 6, 7 anos atrás. Eles conseguiram dividir todas as mãos que são jogáveis em 8 grupos de cartas, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Esses 8 grupos de cartas significam que são
cartas jogáveis. Um jogador profissional que quer ser lucrativo, ele tem que jogar essas cartas. Ele não tem que jogar em todas as posições, em todos os momentos, mas ele tem que jogar essas cartas. Se você olhar o slide que está aí na tela agora, você vai ver que as nomenclaturas das posições estão pré-estabelecidas e, de repente, nasce do lado da nomenclatura de cada posição números. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O que significa o seguinte, esses matemáticos, esses estudiosos do jogo de pôquer há tempos atrás, chegaram à conclusão que se por acaso você se desprender de todas as habilidades do pôquer, se desprender de leitura de FOP, de leitura corporal, de leitura de textura de mesa e tudo mais, e você se prender única e exclusivamente a jogar aqueles grupos de cartas naquelas posições pré-estabelecidas nesse slide que você está vendo, a tendência é que você seja lucrativo. Ou seja, se no Small Blind, no Big Blind, no TG mais 1, você resolver só jogar o grupo 1 e grupo 2 de carta, significa que a tendência de médio e longo prazo é que você seja um jogador lucrativo. E agora um rápido intervalo, na volta tem uma entrevista muito bacana, Juliano Maezano, entrevista Gabriel Otranto, segura aí. Acompanhe agora uma entrevista super bacana de Juliano Maezano e Gabriel Otranto, um jogador que já está há muito tempo na estrada. Confiram só. É isso aí, Drica. Eu estou aqui hoje com o Gabriel Otranto, que é um jogador que começou junto com a gente aí, né? Nos primórdios do pôquer em São Paulo e do Brasil, no circuito paulista, que rodava aí o interior de São Paulo e a capital também. Então o Gabriel já esteve aqui com a gente no BSOP, fazendo alguns comentários de programa, mas no Super Pôquer é a primeira vez, bem-vindo. Fala, Juju, muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui na tela pela primeira vez e tamo aí. É isso aí. Conta então primeiro pra gente, a gente sempre tenta começar lá do começo, assim, como que você aprendeu a jogar pôquer? Foi pela internet, foi com a sua família, era o pôquer fechado, você era mais novo, foi no exterior? Como que você aprendeu, assim, mais seriamente a jogar e pegar o gosto pelo pôquer? Juju, eu sempre gostei muito de jogo, gosto muito de jogo de estratégia, sempre estudei muito e desde que eu era moleque. Com o pôquer, eu conheci pela primeira vez quando eu estava fazendo um intercâmbio. Eu estava trabalhando numa estação de esqui no Colorado, morava numa república e eu trabalhava de garçom à noite. Então o que acontecia? Eu ficava lá em casa, na nossa república, a gente ficava lá, era bem tranquilo, esquiava o dia inteiro, passava lá, na época que eu estava em forma para fazer isso, né? Enfim, e a gente tinha muito tempo livre também, porque ninguém aguenta esquiar todo dia, ficava muito tempo à tarde e a gente jogava pôquer, brincava muito, isso lá em 2003, então a gente brincava muito com os amigos. Quando nessas brincadeiras e ficar à tarde em casa tal, eu achei um livro, inclusive foi do Slansky, o primeiro livro de pôquer que eu li. Eu olhei na biblioteca lá da cidade que eu morava e comprei. Sempre me interessou o assunto, o livro discutia estratégia de jogo, tá? Falei, pô, legal, eu vou pegar esse livro. Comprei, fui lá, li. Quando eu terminei de ler o livro, eu me interessei, pô, achei coisas interessantíssimas, estratégias, técnicas e cálculo de odds, um monte de coisa que eu não tinha nem ideia de como funcionava. Então eu comprei o livro, li, e o que eu percebi foi que daquele ponto em diante, de eu ter entendido aqueles conceitos em diante, eu passei a matar no jogo lá que a gente fazia. Era um jogo brincadeira, entre amigos, ali na mesa da cozinha, mas eu matava, não perdia mais. Eu simplesmente, dali pra frente, isso deve ter sido em dezembro, mais ou menos, dali pra frente eu ganhava toda a sessão, praticamente. Eu sabia o que estava acontecendo, eu ganhei um edge acima da concorrência lá dos meus amigos muito grande. Eu fiquei muito feliz com isso me interessou mais ainda no assunto. Eu fui procurando mais e mais livros e mais coisas para fazer. Quando eu voltei aqui para o Brasil, pouco tempo, alguns meses depois, eu descobri alguns clubes em que tinha o jogo e a mesma coisa repetia. Eu tinha muita vantagem por causa desse estudo que ninguém tinha na época, eu tinha muita vantagem, me dava muito bem. Isso foi evoluindo como uma bola de neve até que em 2006 para 2007 eu resolvi me dedicar só a isso. O pôquer online, quando que você conheceu o pôquer online? Foi nesse seu aprendizado ou foi só depois de já estar jogando em São Paulo, ao vivo, que você se aventurou no pôquer pela internet?
Através dos clubes mesmo que eu jogava, você fica sabendo. Quando eu estava lá, não tinha nem ideia que isso pudesse existir. Quando eu voltei, comecei a frequentar clube aqui, tudo acabaram me falando. Eu lembro que acho que a primeira sala de poker que eu tive conta foi no Party Poker, que era mais popular naquela época. Depois de pouco tempo eu fui para o Poker Stars e aí hoje eu jogo praticamente só no Poker Stars, que eu acho muito mais... É onde acontece o jogo hoje, mas é basicamente isso. Foi depois do meu início, assim, eu já tinha uma educação mais um pouco formal quando eu migrei pro online. Hoje é uma mescla de tudo, assim. Certo, a gente também vira e mexe aqui, ouve os nossos amigos falarem assim, daquela época e de hoje em dia, o que mudou também. Não só o que você aprendeu e joga completamente diferente, que antes você fala assim, nossa, não sei como eu conseguia ganhar, eu jogava tão mal. Mas também os outros. Naquela época ninguém sabia jogar. E hoje, bem ou mal, ainda tem gente que não sabe jogar, mas a maioria tem um nível maior. Você sente uma diferença, uma dificuldade? Ou você acha que sempre vai ter gente ruim jogando, vai ficando sempre igual? Quanto mais se expandir o poker, o que você acha desse tema? Eu acho que o melhor termo para descrever isso é a relatividade. É exatamente isso. Você vai... Depende de contra quem você está concorrendo, com quem são seus adversários, se eles são melhores que você ou não. Então, se você precisa se adaptar, basicamente, você se adapta ao jogo e às condições que ele te oferece. É óbvio que naquele momento em que eu não tinha quase nada de estudo, mas o pouco que eu tinha me botava muito acima da concorrência. Hoje, se eu só tiver estudo, eu não vou estar acima da concorrência, porque todo mundo tem acesso a muito material. Então eu vou atrás de outras coisas, o que eu ganho muito hoje é em experiência, porque eu já estou no circuito há muito tempo. E outros jogadores vão ganhar tem vários fatores, talento, eu acho que dedicação é um fator fundamental, é disciplina, são vários fatores. E os melhores vão se destacar em alguns desses fatores. E isso é basicamente o que diferencia o cara que se dá muito bem do cara que não se dá tão bem ou do cara que se dá mal. Mas você aplicando esforço, disciplina, estudo, você tem tudo para se dar bem. Certo. E você teve já bastante resultados bem grandes e importantes pela internet, que o pessoal lembra bastante. E ao vivo você teve épocas que você jogou muito cash game, ao vivo, teve épocas também que teve grandes torneios, alguns torneios semanais, mas de grandes valores que você teve bons resultados. O que você gosta mais de jogar? Ou você gosta de variar? Ao vivo, internet, cash game, torneio? Se Tiangou, você já jogou? Nunca vi você jogar Tiangou. O que você pensa de cada estilo assim do poker? Eu tendo a enjoar de jogar o mesmo jogo muito tempo. E eu tendo a enjoar de jogar muito mesmo poker, só o poker, se eu jogo 6 vezes por semana, já vai me sobrecarregar de um jeito que passa a não ser produtivo para mim. O que eu faço é variar bastante entre os jogos, assim, mas eu gosto mais de ao vivo. Eu gosto de jogar ao vivo, eu gosto de jogar, mesmo online, eu gosto de jogar menos volume, menos telas e mais qualidade, assim. Eu prefiro ter o meu retorno mais alto, focando mais, do que ter um retorno menor e a variância menor, entre aspas, porque eu não concordo muito com esse conceito. Mas eu vario bastante. Acho que tem algumas áreas em que eu não fui muito bem sucedido ainda, mas é questão de tempo para me dedicar e esforçar para conseguir ter êxito também. Porque eu acho que conta muito como experiência você passar por todos os jogos, todas as modalidades, porque não adianta. Eu acho muito ruim essa taxa de você ser um jogador de MTT, você ser jogador de cash game. Eu acho que o jogador completo é tudo. Pô, um Phil Ivey, o Daniel Negreanu da vida. Pô, os caras são muito bons em tudo. E isso que torna eles top do mundo. Certo. E, bom, a gente está falando aí de tudo que você já experimentou online, ao vivo. E o que você tem a dizer, assim, do que você sente que falta para você? Por exemplo, assim, você já jogou torneios na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, em São Paulo, no interior. Você jogou todo tipo e tamanho de torneio. E também na internet você conseguiu, por exemplo, os maiores torneios da internet você já ganhou alguns. Tem algum que você fala assim, nossa, eu quero ganhar um BSOP, ou eu quero ganhar um EPT, ou um bracelete da Ortiz. Você sente alguma coisa? Qual que é? Essa é meio fácil de responder, Juju. Eu quero ficar rico, não importa por onde. Eu acho que se for um EPT ou se for um PCA, um WSOP bem evento, então qualquer coisa desse tipo
me põe numa situação ótima, assim. Eu quero arrumar alguma coisa, mas é normal. Uma outra coisa que a gente conversa muito durante essas viagens, durante os almoços, jantares com todos os jogadores, e você é um jogador que sempre analisa a mão específica, a mão, você fala, não, isso aí você errou, você tinha que tentar mais por aquilo ou por isso. Mas eu queria saber de você, assim, e a parte que você falou da experiência ou do psicológico? Vamos supor que você está chegando numa mesa final do main event da World Series do Poker, como o Bruno chegou esse ano. Você acha que você vai estar normal com a sua experiência, ou você acha que tem aquela pressão, tipo assim, você acha que com a experiência você diminui isso e pode zerar, ou é uma coisa que, assim, tem que estar lá e passar várias vezes por isso para conseguir sentir e jogar o seu melhor jogo, assim, sobre esse aspecto? Juju, o main event paga em torno de 9 milhões de dólares para o primeiro. É óbvio que eu vou estar me cagando, mas todo mundo vai, entendeu? É muita tensão, é um dinheiro que muda a vida de todo mundo. Então você tem que... É de novo aquele conceito da relatividade, você tem que estar se cagando menos do que os outros, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Certo. E sobre a evolução, por exemplo, você falou dos livros que você sempre foi procurando, né? E hoje você joga com jogadores mais fortes, então você tem que ainda ir melhorando. O que hoje, você e depois uma dica para o pessoal de casa, vamos começar por você. O que hoje você faz ou pode fazer para melhorar? Seja ler, seja jogar, seja experiência, seja conversar. E depois uma dica para quem está começando, o que ele tem que fazer hoje? Hoje em dia, eu gosto muito de observar o que os melhores jogadores fazem. Eu gosto muito de analisar. Eu tenho a sorte de estar em contato e de ser amigo de muitos deles. Então, eu tenho a chance de vez em quando, discutir e ir mais a fundo nessa análise. Mas você observar é muito importante também. Eu acho que para quem está começando, é muito importante você começar junto com alguém. Você ter um grupo... Principalmente se você está em casa, você joga mais online, sozinho, é importante você ter um grupo junto com você ter alguns amigos, um pessoal que esteja evoluindo junto com você. Isso ajuda muito a você crescer. Eu, inclusive, recomendo para muitos amigos meus que estão começando, cara, se você conseguir, entra num time qualquer time desses de stacking, tem vários hoje em dia no mercado. Qualquer um deles vai te dar uma condição, uma vantagem muito grande, que é ter outras pessoas olhando para você e você olhando para outras pessoas, vai te ajudar a corrigir e a melhorar o seu jogo muito mais rápido do que você conseguiria fazer sozinho. O poker é um jogo individual quando você está na mesa, quando você está jogando, mas a sua evolução ela é muito melhor quando é feita em grupo. Certo, então aí uma dica importante e também junto com isso que você falou da observação, uma dica grátis para quem quiser, que é entrar num site como o PokerStars, o Full Tilt e assistir as pessoas famosas jogando, né? Muita gente faz isso, fica lá vendo a Kari, o Peçanho, você, o Gus Hansen, o Goff, você assiste, vê eles jogando e depois você vai, às vezes sai num fórum, sai num site uma discussão sobre aquela mão ou você mesmo pergunta. Isso também é um aprendizado grátis, que você pode abrir sua conta e ficar assistindo as mesas. Toda semana, Juju, você pode ir lá, acessar e ver a reprise da mesa final dos maiores eventos da semana com a carta de todo mundo aberta. Isso é um conhecimento enorme. Quando tem uma série grande, como é o Scoop, o WCoop, todos os eventos são meio não televisionados. Alguns deles são inclusive comentados por profissionais tops do mercado. E eles comentam com as cartas de todo mundo aberto, que nem a gente faz na transmissão. Só que no online, com caras mega capacitados, é sensacional. Isso é uma oportunidade muito boa. E se você tiver a oportunidade de conversar com esses jogadores ainda e ir mais a fundo, é sensacional. Não tem, eu acho que é uma fonte muito grande de conhecimento. Certo. E agora sobre o outro lado, a gente já falou a experiência, conhecimento, mas tem também o lado social, né? As viagens, os amigos que você faz. Você é um cara conhecido por brincar muito, às vezes até exagerar nas suas brincadeiras, né? Tem gente que já quis bater no Gabriel pelas brincadeiras dele. Mas o quão importante também é isso, assim, para tornar toda a experiência mais prazerosa e os amigos que você faz do poker ou até fora do poker que você leva aí para a vida, assim... O que você fala desse lado social que o poker ao vivo traz mais? Juju, você tem que gostar do que você faz, você tem que gostar de você, gostar da sua vida. E acho que quando você faz isso, você vai ter gente do mesmo jeito que você que vai gostar também, vai se dar bem, a gente se vê muito, a gente viaja muito junto. Porque querendo ou não, parece uma vida muito legal e só que muitas vezes é complicado. Você viaja, fica muito tempo viajando, longe da sua família, longe do seu filho, sozinho.
Bom, é muito legal você criar laços e criar amizades de verdade com gente que tá lá o tempo todo. Isso ajuda em milhares de aspectos. Então, pô, eu brinco mesmo. Eu perco muito a mão nisso às vezes, mas faz parte. Eu acho que todo mundo erra e todo mundo acerta também. Mas eu fico feliz com o desfecho, com a somatória de tudo, enfim. Certo. Bom, a gente vai mostrar aí, enquanto a gente está falando umas imagens. O Gabriel sempre também aceita participar dessas brincadeiras. Em Las Vegas teve uma notícia famosa que você fez uma aposta, que você andou quilômetros. Resume mais ou menos aí o que foi aquela aposta aí, que a gente vai ver umas imagens aí. Quantas horas você andou, quantos quilômetros? Pô, foi o seguinte, a gente tava lá, a gente foi jantar num restaurante, tinha um monte de gente. E a gente estava num grupo grande, tava eu, o Bruno, o Todasso, o Ariel, tava todo mundo numa casa que era bem longe da onde a gente estava em Vegas, era bem longe. E aí no poker tem muito isso, de ficar desafiando e não sei o que, todo mundo bêbado. E no final apareceu que colocaram uma nota na mesa e a minha missão era andar e voltar a pé para casa. Dava uns 18 quilômetros, coisa assim. Eu tinha que voltar para casa a pé e não podia tomar água. Mas que horas que era isso? À noite, graças a Deus. Mas e eu não podia tomar. Como Vegas é muito seco, mas teve um amigo meu que me deu umas dicas de como fazer para não passar muita sede. Ele falou: vai comendo chiclete que passa, e no final foi super tranquilo. Eu tava com tênis confortável, eu matei o desafio rapidinho. Mas quanto tempo foi? Deu umas 3 horas, 6 horas e meia, mas foi andando, não foi nada do outro mundo, não. Hoje que eu já tô em forma melhor, eu faria em metade desse tempo. Certo. Bom, a gente também vai ver no último BSOP, você também fez o arvorismo lá comigo, a gente vai ver as imagens, você também aceitou o desafio de fazer arvorismo. Como que foi lá? Você gostou de estar lá em cima? Foi a primeira vez que você já tinha feito? Não, nunca tinha feito arvorismo, foi a primeira vez, foi muito interessante, foi bem diferente do que eu esperava, assim, eu imaginava muito mais como aquela coisinha de criança, sabe, de uma coisinha leve, não é tão assim, é meio alto, é muito legal, assim, eu gostei bastante, foi uma experiência legal. Bom, e esse ano agora, assim, a gente está agora na semana do BSOP, né, próxima semana do BSOP Millions, todo mundo esperando por isso, torneios com muito dinheiro aí nas premiações, e depois tá tendo o LAPT agora, que você, na verdade, quando a gente está fazendo essa entrevista, o Gabriel tá no Uruguai, em Punta del Este, jogando LAPT, volta pro BSOP, depois vai para o LAPT, PCA, como que é os seus próximos anos aí, o que você está planejando fazer de igual ou de diferente dos anteriores? Eu pretendo viajar um pouco menos, mas eu pretendo só, não quer dizer que eu vá fazer. Então, esse final de ano eu tenho várias viagens. No começo do ano que vem já começa com PCA. E planejado até agora, depois disso eu tenho o World Series. Eu pretendo ficar mais tempo esse ano, pretendo me dedicar mais. Então, eu pretendo ir para lá no final de maio, começo de junho, para Vegas. Fora isso, as viagens que aparecem são meio... Eu vou escolhendo, de repente aparece um EPT aqui, mas não tem nada programado desde já. Tá, muitos jogadores até que estão vindo aqui, eles estão fazendo curso, um coach, ou um tem uma escola online, o outro organiza algum evento. Alguns jogadores procuram finalidades, que dessa forma eles também aprendem mais com os alunos ou em dar aula, às vezes eles ganham uma experiência e também para conseguir um dinheiro e não só depender do poker em si. Você hoje depende só do seu jogo, o que você faz, o que você pensa em fazer, ou você não pensa em fazer nada, você quer só jogar mesmo, o que você planeja, porque a gente sabe que não é toda semana que você vai ganhar um torneio, né? Nós sabemos, o pessoal de casa às vezes acha que é fácil, mas não é assim. O que você tem na sua cabeça quanto a esse aspecto financeiro do poker? Olha, hoje eu só jogo, eu não tenho outras atividades paralelas, mas eu tenho sim um planejamento de coaching. Hoje eu faço coaching eu estou terminando com o João Bauer, agora me acrescentou muito. Eu pretendo fazer alguns outros para evoluir o meu jogo e quem sabe no futuro eu conseguir desenvolver o meu próprio programa de coaching também. Eu não tenho certeza disso, eu não sei, não tenho isso definido como meta ainda. Mas eu acho muito legal e eu acho sim interessante fazer isso. Eu acho interessante tanto para você dividir conhecimento como para você capitalizar o seu conhecimento, não só nas mesas. Então a gente está falando muito dessas viagens, tem alguma história, além dessa sua aposta, alguma história engraçada assim que você já passou alguma viagem na Europa, nos Estados Unidos ou por aqui no Brasil mesmo, assim, que você lembra assim de cabeça? Porque a gente passa por um monte de história divertida, né? Tem várias. Tem várias.
Eu vou contar uma bem antiga, foi lá em meados, foi 2007, no máximo 2008 aconteceu isso. A gente estava indo para o Uruguai jogar um torneio lá no Conrad, que tem até hoje, tem muito, é bem comum ter torneios no Conrad, e eles fretam um avião, vai um monte de jogador de pôquer, jogador de cassino, jogador recreativo, enfim, é um avião fretado que vai com um meio. E tamo lá, a gente, tava eu mais 2 ou 3 amigos, a gente tá no avião, o Vini Marques estava junto também, talvez o Vitão, não tenho certeza. E tem um senhor lá que jogava no clube com a gente, é sempre parceiro, estava sentado com a gente no avião do lado ali, só que ele morria de medo de avião, ele estava tenso, ele é supersticioso, tem muito isso, no poker tem muito, não entre os profissionais, mas tem muita superstição, assim, o cara não gostava de avião, não adiantava, ele ficava tenso, ficava meio, pô, vai cair o negócio, mas ele tava tenso mesmo, a gente tava meio preocupado, assim, a gente tentando acalmar ele, pô, mas... A gente tentou fazer ele racionalizar o negócio. Falou, olha, pensa assim, estatística isso, pensa como jogador de pôquer. Estatística, cara, a chance de você morrer no acidente de carro vindo para o aeroporto é muito maior do que a chance de cair seu avião e você morrer. Assim, ninguém morre caindo de avião, é mais fácil cair um raio na sua cabeça. Se cair o avião, é porque era seu dia mesmo, não tinha jeito, era seu dia. Aí ele tenso assim, pensa... mas se for o dia daquele filho da na 2B ali, quem vai pro sou eu junto. Quer dizer, tinha mais 100 caras no avião que podia ser o dia dele. Não tem como argumentar com um cara desse, né? Beleza. Bom, nosso tempo está chegando no final. Agradeço aí ao Gabriel. Vamos mandar de volta para a Drica para encerrar o programa de hoje e vamos ter surpresa na semana que vem. Conta aí, Drica. É isso aí. Obrigada, Gabriel e Juju Maezano. Bom, infelizmente nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez ao Boteco Ferraz. Já disse, uma ótima dica para você frequentar aqui um happy hour aos finais de semana e também um belíssimo almoço. E o nosso programa da semana que vem será bem especial, sabe por quê? Nós estaremos ao vivaço às 23 horas, isso mesmo, Super Poker ao vivo diretamente do AMB, onde estará rolando o BSOP Millions. Te espero lá, hein? Beijo, fui!